Certamente todos sabem que estas noites, esse ginásio não é uma quadra de esporte, é um santuário onde Deus está presente. Se não é assim, então poderíamos sair daqui logo. Mas é o lugar onde Deus está presente esta noite para nos abençoar. Eis porque nos convém ficar na presença de Deus com toda a reverência, dizendo semelhante ao profeta: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Seguindo aquele exemplo de Cornélio, que quando Pedro chegou à sua casa, disse: nós todos estamos aqui diante de Deus para ouvir o que Deus nos mandar por teu intermédio. E diz a Bíblia, enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como magnificavam a Deus. De fato, é interessante que estejamos diante de Deus para receber o que Ele nos manda. Nós queremos ler em o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um grande comentarista que já está com o Senhor analisou esse texto da seguinte maneira: Deus, o maior ser, amor, o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior boa vontade, que nele crê, a maior oportunidade, tenha a maior possessão, a vida eterna, a maior bênção. Glória a Jesus. Mas nós não vamos analisar esse texto desta maneira, ou não vamos entrar nesses detalhes. Queremos utilizar o texto para falar sobre três coisas que ele nos sugere. Primeiro, amor de Deus. Segundo, sacrifício de Deus. E terceiro, salvação de Deus. São três assuntos sugeridos claramente neste texto que nós lemos, porque ele destaca de um modo bem claro, bem preciso, o grande amor de Deus, quando diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. De fato, meus irmãos, amor é o maior sentimento, e o amor de Deus, conforme revelado na Escritura, excede ao amor paternal, ao amor maternal. Isaías dizia, o Deus falando por Isaías, disse: poderá uma mãe esquecer do seu filho, a quem ainda amamenta, mas mesmo que esta viesse a esquecê-lo, eu todavia não me esquecerei de ti. O salmista também dizia: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, o Senhor não me desamparará. A Bíblia mostra claramente que o amor de Deus é incomparável, é insondável, e é a causa porque um grande pecador pode ser salvo, pode escapar da condenação, pode se tornar
verdadeiramente feliz por causa desse grande amor. Este amor é provado, diz o apóstolo São Paulo, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor está ilustrado bem claramente na parábola do filho pródigo, proposta pelo Senhor Jesus Cristo, quando relatou ou falou de um jovem que, seguindo a sua própria vontade, a sua própria determinação, chegou a desperdiçar todos os seus bens numa vida dissoluta. Mas um dia, diz a Bíblia, ele caiu em si e arrasou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me, recebe-me como um dos teus trabalhadores. E diz a Bíblia que o pai, vendo a distância, correu para ele, o abraçou e o beijou e o acolheu no lar e o recebeu como filho e renovou para com ele aquela aliança, aquele fato, aquela expressão do seu amor paternal. Deus, na sua grande misericórdia, tem tratado a milhões de pecadores pelo mundo afora, pecadores que de toda maneira têm ofendido a Deus, têm provocado a ira de Deus, mas na sua grande bondade, no seu grande amor, Deus, como diz o apóstolo São Paulo, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens que se arrependam. Glória a Jesus, glória a Jesus. Muitas vezes o pecador avalia a sua condição para ser salvo com base nos seus próprios méritos. E a conclusão justa a que chega é que eu não mereço, eu não posso, eu não mereço nada. Isso é verdade, mas mesmo sem merecer, muitos milhões de pecadores têm sido objeto deste grande amor, e Deus lhes tem perdoado, e Deus lhes tem salvado, e Deus lhes tem recebido como filhos, e agora vivem verdadeiramente felizes na esperança de uma vida melhor e mais feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Deus lhe ama, meu prezado amigo. Este grande amor é a causa porque você pode, no momento em que quiser, receber de Deus pleno perdão e eterna salvação, porque o seu amor permanece para sempre. Glória a Jesus. Segundo, sacrifício de Deus. Diz o apóstolo São Paulo que Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, e como não nos dará também com ele todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus, embora exigisse de Abraão sacrificar o seu filho, mas por fim poupou o filho de Abraão, poupou Isaac, mas não poupou o seu próprio filho. Muitas pessoas ensinam que a salvação é mediante o sacrifício humano, e até aqueles que
ensinam de tal maneira que os seus adeptos praticam verdadeiro suicídio. Deles que ensinam que para ser salvo precisa fazer tantos ou quantos dias de penitência. Religiões que ensinam que para ser salvo a pessoa deve ou convém que cave um buraco, se enterre até o pescoço e fique ali até morrer para ser salvo. Outros ensinam que deve fazer alpercata de madeira, cravado de prego, e sobre a ponta dos pregos, ou sobre as alpercatas cravadas de prego, fazer determinada jornada. E assim, muitos absurdos são ensinados como meios para a salvação, como sendo necessário o sacrifício humano. Mas a Bíblia mostra que o sacrifício que resulta e pode resultar e tem resultado e está resultando na salvação da alma é o sacrifício de Deus. Pois diz a Bíblia que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando nós, através da Bíblia, contemplamos o Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, suando gotas de sangue que corriam até o chão. Quando nós o vemos, através da Bíblia, sendo barbaramente chicoteado. Quando estivemos em Jerusalém, nos levaram ao lugar que disseram que ali esteve Jesus e ali ele foi açoitado. Era um arco, a forma de um arco feito de concreto que nós temos hoje. E naquele arco, lá, uma certa altura, estava um buraco, e do outro lado outro buraco. E ali disseram eles, aqui Jesus teve as suas mãos amarradas naqueles buracos ali, e a sua perna uma aqui e a outra ali, e completamente exposto, foi chicoteado barbaramente com cordas, outra coisa que tinham a ponta, pedaço de ferro, ponte aguda, e cada uma chicotada era uma sangria que fazia no corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos na Bíblia o relato do seu sofrimento, sofrimento tremendo, impossível de um ser humano poder resistir. Mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo não consistiu essencialmente no que ele sofreu por causa do maltrato, mas porque, além do maltrato, além da tirania com que foi tratado, ele naquele momento tomava sobre si a condenação de um mundo criminoso que caía sobre o Senhor Jesus Cristo, que ali estava fazendo o sacrifício de Deus, o sacrifício pelo qual qualquer pecador pode ser perdoado e pode ser salvo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Muitas pessoas questionam por que Jesus morreu primeiro do que os malfeitores que estavam à sua direita e à sua esquerda. E alguns respondem, ele começou a sofrer mais cedo, a angústia do Getsemane, onde suou gota de sangue, os bárbaros açoites que ele sofreu durante a noite, e assim por diante, descrevem
os sofrimentos que Jesus experimentou no seu próprio corpo. Mas o malquei toda a esquerda, como malquei toda a direita, que na hora de tirar os corpos das cruzes, ainda estavam vivos. Eles sofriam apenas aquilo que mereciam, os seus próprios crimes, os seus próprios pecados. Mas Jesus sofria a dor do castigo que eu merecia pelos meus pecados. Ele sofria a dor do castigo que devia cair sobre você por causa das muitas ofensas praticadas contra Deus. Ele sofria uma morte propiciatória, uma morte substituta. Ele estava a sofrer para que nós pudéssemos gozar. Ele está sofrendo, cumprindo, como diz São Pedro, o determinado conselho e presciência de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! João Batista teve uma visão disto, quando, ao ver Jesus se aproximar dele, apontando para Jesus, disse para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todos os cordeiros que durante séculos foram sacrificados, os milhares e os milhões, todos estavam a mostrar o sacrifício, a indicar, a apontar para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o sacrifício que Deus determinara fazer para que pudéssemos ser salvos. Naquela hora, nele se cumpria a justiça e o amor de Deus. Glória a Jesus! A justiça, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Nós pecamos, o mundo inteiro pecou, todos nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas se nós morrêssemos, mortos ficaríamos. Se nós fôssemos castigados, seríamos destruídos. Mas Deus fez cair sobre Jesus Cristo o castigo que merecia os nossos pecados, para que a lei divina, na sua justiça, fosse satisfeita. E agora também se manifestava ou se cumpria o seu grande amor, quando mediante o sacrifício de Jesus Cristo, ele podia, sem ultrajar a sua lei, sem ofender a justiça da lei, outorgar o perdão a todos quantos crescem na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Algumas pessoas dizem: não é possível que eu não seja salvo. Eu tenho sofrido tanto na vida. Outros chegam até a canonizar alguém que sofreu muito antes de morrer, e assim por diante. Nada disso tem fundamento na Bíblia. Muitos sofrem por causa das suas imprudências do presente, e todos sofrem por causa do seu pecado de origem. Porque desde que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos os homens. E daí para cá, um infindo cortejo de terrores e calamidades tem atingido a raça humana. Muitas lágrimas, muitos gemidos, tudo em consequência do pecado. Mas não tem nenhum valor expiatório. O valor expiatório só